Olá, sejam bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia, esse projeto de difusão científico-filosófico. Eu tenho feito uma série de vídeos fora um pouco da temática habitual, ao invés de trabalhar apenas com os clássicos da filosofia, introduzido outros temas. O tema de hoje é a sequência de conhecimento, do tema conhecimento e desenvolvimento. Temos outro vídeo, vai estar aqui abaixo nas descrições o link dele. A ideia é falar uma série de perspectivas sobre que o problema do conhecimento é que depende como ele é produzido, ele irá ser, digamos assim, um instrumento para aquela pessoa que obtém este instrumento, um instrumento, digamos, de uso ou não. No outro vídeo eu já falava um pouco disso, desta importância do conhecimento adquirido ser um conhecimento que não retire o papel de sujeito da pessoa. Hoje eu dou sequência e começo citando, por exemplo, a figura de Sócrates, que fizemos um breve vídeo também, como que Sócrates, como mestre, é uma figura curiosa. É claro que naquela cultura antiga nós poderíamos destacar Aristóteles como um outro modelo de mestre e ainda a escola, por exemplo, epicurista, como outro modelo de escola de relação de mestre e discípulo. No entanto, a figura que me interessa e interessa a outros pensadores da história, da educação e da filosofia, em geral recai sobre Sócrates, justamente que Sócrates consegue, por exemplo, ter como discípulo três perspectivas de discípulos que constroem modelos de conhecimentos muito distintos entre eles. Eu costumo sempre dizer que Sócrates foi professor de Antístenes, que foi o fundador da escola cínica, que era um tipo de filosofia, de postura filosófica, que num olhar exterior, para a gente ter noção, eles viviam nas praças, na praça, no caso de Atenas, junto com os cães. E daí a expressão cínico vinha exatamente da palavra cão em grego, que forma a palavra cínico. Mas também nós temos, logo alguém poderia dizer que Sócrates, como ele foi efetivamente acusado, né, de corromper a juventude e negar os deuses da cidade, poderia dizer que de Sócrates só sairia esse tipo de figura, né? Sobretudo numa época, a nossa época, que valoriza, por exemplo, o conhecimento matemático como sendo um conhecimento sério, em detrimento, por exemplo, do conhecimento das ciências humanas. Mas Sócrates foi professor também de Euclides, o grande Euclides, fundador da matemática. Então, pera lá, tem alguma coisa aí. E Sócrates também foi professor, mestre de Platão, por mais de 20 anos. Dando um salto daquela época para os dias de hoje, eu destaco duas personalidades do conhecimento que, de certa maneira, são referências teóricas para esta ideia de mestre e discípulo que eu quero destacar neste vídeo. Eu destaco o pensador luso-brasileiro, Agostinho da Silva, e o pensador português Pacheco, né, que foi o fundador da Escola da Ponte. Esses dois pensadores, ao lado de outros pensadores, como Paulo Freire, de certa maneira, deram contornos mais detalhados e sofisticados de como um mestre, como Sócrates, pode ser um mestre. E necessariamente precisamos pensar apenas no mestre como no Aristóteles ou naquilo que se construiu na escola epicurista. No caso da escola epicurista, você tinha um texto do mestre que funda a escola, e este texto tinha que ser replicado linha por linha, vírgula por vírgula, sem nenhuma abertura para inventar nada. Tinha que ser replicado e reproduzido identicamente. Vindo para os dias de hoje, portanto, esses pensadores que eu destaquei são marcados pela história do seu percurso intelectual, ainda como aquele que dá autonomia ao aluno, e vão ainda mais radical. A experiência da ponte torna o aluno o centro do processo escolar.
Eu não conheci pessoalmente a Escola da Ponte, mas conheci aqui no Brasil, em São Paulo, numa cidade da Grande São Paulo, um projeto chamado Projeto Âncora, que utiliza essa metodologia. Portanto, ali não tem a figura do professor ensinador. É claro que o projeto à parte é muito conteúdo para eu relatar neste vídeo. Mas eu posso dizer a vocês que funciona uma escola na qual não tem o professor como habitualmente nós conhecemos. O professor Agostinho da Silva, a quem também temos dedicado um pouco mais a leitura das suas obras, sob a orientação de mais dois professores, o professor Dr. Alexandre e o professor Dr. Renato Epifânio, Alexandre de Franco Sá, nós temos dedicado a entender um pouco mais esse pensador luso-brasileiro e como a sua contribuição aqui no Brasil se transformou também em uma referência para este modelo de educação. Todos aqueles que tiveram algum contato com o professor Agostinho sabem muito bem que ele era alguém que estimulava o empoderamento do aluno. Nós estamos pensando aqui fim dos anos 40, os anos 50, que o professor Agostinho teve uma intensa atividade aqui no Brasil. Portanto, ele sai de um lugar do professor detentor de um conhecimento, mas passa por um processo de interação com o aluno, no qual empodera o aluno a escolher os seus temas, tomar posse dos seus temas e desenvolver os seus temas com qualidade acadêmica, com qualidade científica, sem propriamente querer ensinar para a pessoa alguma coisa. Agostinho da Silva muitas das vezes é incompreendido justamente porque às vezes ele parece não ter nada a ensinar. Obviamente que isso, em geral, coloca em xeque aquelas pessoas que ainda são pautadas por um modelo de educação no qual a instituição de ensino é o local do saber. E aquele que não tem saber chega até ela para buscar o saber. Portanto, Agostinho, já nos anos 50, aqui no Brasil, desenvolve essa metodologia, não enquanto uma sistematização teórica, mas a sua própria postura com os seus alunos. Todos irão ser, de certa maneira, unânimes em fazer esse referenciamento a professor Agostinho como aquele que incentiva a pessoa a ser o que ela pode ser melhor. Uma das indicações do professor Agostinho, inclusive, é que cada um não só tem que fazer arte, no sentido de poieses e de poesia, mas o mais importante é fazer a si mesmo um poema. Para mim, isto é uma indicação fantástica desta metodologia de mestre e discípulo que transforma o discípulo em sujeito do processo. A Escola da Ponte também trabalha com essa metodologia. O Projeto Âncora aqui no Brasil adotou esse processo, no qual os alunos conseguem se organizar a sua agenda de aprendizado com ritmos diferentes entre colegas e consulta uma figura sênior, que às vezes é chamada inclusive de monitor, não mais de professor, quando ela não consegue resolver certos problemas de conhecimento, ela sozinha ou ela com um coleguinha. Então aí este monitor pode auxiliar. Nesta escola, nesse projeto Âncora também, nós temos os próprios alunos, nas suas assembleias, conseguem também fazer esse processo e essa cultura de que eles são sujeitos do próprio processo deles de conhecer. E, para muitas das vezes surpresa das pessoas, eles cumprem aquilo que a escola formal estabelece no currículo e distribui, pegando aqui uma idade referência dos 11 aos 14 anos, nós temos aqui um currículo que tem, olha, tal conteúdo é aqui, tal é ali. Essas crianças conseguem percorrer esse processo. É claro que não é tão simples assim, o processo demanda assim, a presença de adultos e profissionais da educação, mas é um processo que faz existir um estabelecimento de ensino que não é centrado na figura do professor. Baseando-me nesses mestres, eu pessoalmente, como professor, tenho, e obviamente convidaria alunos meus que poderiam estar assistindo esse vídeo a fazer comentários, eu juro que eu postarei todos, eu tenho a estratégia
exatamente de empoderar os alunos. De quando eu recebo, por exemplo, um texto, eu sou professor de filosofia e disciplinas ligado à filosofia da educação, quando eu recebo o texto deste aluno, eu tenho um cuidado em não retirar dele o poder que ele tem de construir sua própria narrativa. Eu, enquanto professor, tenho muito cuidado para não confundir uma apreciação, de repente, estilística da minha parte com o meu papel de ensinante, que me coloco ali como um parceiro na construção do texto daquele autor. O texto não é da minha autoria. E isso tem produzido uma experiência que eu chamo de empoderamento da escrita. Certamente não sou o autor dessa ideia, empoderamento da escrita, é uma ideia corrente em nossos dias. Mas, no geral e na minha prática docente, eu lido com o texto dos alunos sempre nesta perspectiva, de que é uma narrativa e de que é um discurso, e que eu, enquanto professor, tenho que tomar muito cuidado para não agir no sentido de castrar o discurso do aluno. A ideia é forte. A castração do discurso do aluno é exatamente quando eu me coloco como o sabedor e o discurso do aluno como o não sabedor. E eu passo, então, a fazer uma correção no texto do aluno. Eu, enquanto professor, tenho que me posicionar com o texto do aluno numa outra perspectiva. É claro que o aluno sabe muito bem que existe um correto e o incorreto. O aluno sabe do desafio, por exemplo, de falar sobre o mundo das ideias de Platão. E que, eu sempre brinco, ele não pode confundir isso com alguma telenovela contemporânea, né? Ele precisa saber fazer essa distinção. Nós temos, portanto, objetivos e problemas que não dependem de mim, professor, mas são postos no início do semestre, por exemplo, na disciplina, e que nós, eu e ele, estamos empenhados em trabalhar para executar aquelas projeções que nós fizemos. Portanto, não quer dizer que se eu saio da posição do corretor, do que eu sei Platão e você, aluno, não sabe Platão, para muitos isso parece um desterro, porque exatamente não sabe se posicionar de outra forma. Esta ideia aconteceu recente, numa troca de conhecimento entre eu e um jovem cientista ligado ao Centro de Estudos Africano para o Desenvolvimento e Inovação, o colega Gedson Rompão. Estávamos justamente discutindo sobre textos de trabalho e de pesquisa no âmbito desta instituição de pesquisa, sediada em Cabo Verde, e esta ideia e essa reflexão surgiu exatamente nesse contexto. De certa maneira, eu trato sempre o texto dos colegas nesta perspectiva também. Eu não me coloco no lugar de que eu sei. E às vezes isso acontece de modo inconsciente. Não é uma posição, uma postura consciente de outros colegas docentes. De certa maneira, nós também fomos formados como docentes na instituição universitária padrão, no meu caso, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e são instituições tradicionais com uma longa história, ou no meu caso ainda, depois no próprio Mosteiro São Bento, que é uma instituição que tem aqui o título no Brasil de ser a mais antiga faculdade de filosofia formal aqui do Brasil, de modo que são instituições que funcionam há tanto tempo, portanto, não são métodos que esses indivíduos estão fazendo de modo consciente para retirar, digamos, o protagonismo das pessoas. São modelos educacionais que funcionaram e funcionam ainda, mas sobretudo em outros cenários. O cenário que nós temos hoje do conhecimento para o desenvolvimento, e que é o ponto em comum com o SEAD e o colega Gedson Rompão, é que a juventude tem se formado e não arruma emprego. Quer dizer, o desafio do conhecimento hoje em dia é exatamente descobrir que não haverá emprego para todo mundo. A modelagem das automatizações, e mais uma vez, o professor Agostinho nos anos 50 já dizia isso, que as máquinas deveriam trabalhar por nós e nós, enquanto pessoas, deveríamos fazer arte, cuidar de viver com qualidade, viver com arte.
De certa maneira, mais do que nunca, a nossa geração contemporânea tem experimentado a extinção de postos de trabalho. E pensar o desenvolvimento econômico e um processo de conhecimento que contribua com o desenvolvimento econômico ou com o desenvolvimento social é pensar justamente que não dá para formar pessoas, como eu já dizia no outro vídeo, para exercer uma profissão específica. Nós temos que pensar que o que é necessário para o desenvolvimento acontecer? É necessário pessoas. E é necessário um tipo de conhecimento que produza nessas pessoas a posição diante da vida de serem sujeitos. Essas pessoas não podem esperar aquela formação tradicional e aquele emprego tradicional. Esses lugares continuam existindo, mas a cada dia em escassez. Se pegarmos, por exemplo, o sistema bancário, nós notamos que dos anos 80 para os nossos dias, é um dos setores que mais deixaram de ter vagas de emprego. Eu lembro que, de certa maneira, na minha infância, era a grande referência de emprego, era exatamente trabalhar no sistema bancário. Imagina que 35 anos depois, 40 anos depois, não há vagas neste setor. E este é o desafio, mais do que nunca, de nós, educadores, com o conhecimento. É um conhecimento que precisa produzir a libertação. E esse processo de libertação se dá na vida cotidiana da vida acadêmica, seja ela a tradicional universidade, seja ela centro de pesquisa, como o SEAD, se dá justamente nesta interação que nós fazemos na concretude de um texto, na confecção de um texto, de um artigo científico, que nós podemos fazer entre parceiros, entre colegas de pesquisa. É aí que nós podemos verificar, de certa maneira, e sempre sem aqui, como diz Gessé de Souza, sobre a reflexão sobre o Brasil contemporâneo, sem fulanizarmos a discussão. Não nos interessa indicar professor A ou B, o que nos interessa é que a postura pedagógica que é cultivada no mundo acadêmico, de um professor que pega o texto do outro e considera este texto, muitas das vezes, objeto da correção dele, de que ele tem um poder, um saber-poder sobre o texto do outro, e não uma postura cooperativa. Tá bom, nós dois queremos fazer um bom texto, mas eu não estou no lugar de ser aquele corretor do texto do outro colega. E do outro colega, nesse sentido, do aluno pesquisador. É inconcebível, às vezes, pensarmos que o aluno também é o nosso colega. Nós estamos numa jornada de trabalho. Eu e o aluno somos colegas. É claro que sou um colega mais velho, com certos percursos e com certas funções e com certas responsabilidades. Mas essa postura necessária de superioridade ao aluno, infelizmente, acaba criando essa disjunção e nós acabamos formando pessoas, mais uma vez, que têm um conhecimento da qual ela não se sentiu protagonista dele. Esse conhecimento é sempre exterior a ela. Enfim, a ideia do vídeo era essa hoje. Agradeço a atenção e até um próximo vídeo.